ou a odontologia que me escolheu, ou eu que escolhi a odontologia. Mas sempre vi na odontologia o fato de estar em contato com as pessoas, desenvolver habilidades manuais, tá? E isso é muito gratificante, principalmente devolvendo sorriso e autoestima para o ser humano. Você já imaginou? Muito boa noite, está no ar mais um DrCast, nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio em receber aqui hoje ele que dispensa apresentações. São 46 anos dedicado à odontologia, acompanhando a evolução da profissão, da tecnologia e principalmente da forma de cuidar das pessoas. Um profissional que construiu uma carreira sólida, baseada em ética, conhecimento e compromisso com os seus pacientes. Seja muito bem-vindo, Dr. Hernani Caporossi. É um privilégio recebê-lo aqui. O privilégio é todo meu. Sempre muito bem-vindo. Doutor, já são 46 anos, de trajetória profissional. Quem era o Dr. Hernani antes de se tornar um cirurgião dentista? Antes de ser um dentista, eu era um jovem, como todo jovem, sonhador. Sempre embasado em virtudes pelos nossos pais, sobre o trabalho, sobre a honestidade e sobre respeito com o ser humano, com o próximo. Isso me ajudou e me agregou muito na profissão, que é cuidar das pessoas. Perfeito, doutor. E por que você escolheu a odontologia mediante a tantas outras profissões? O que te encheu os olhos? Um dia a gente já trocamos uma ideia, ou a odontologia que me escolheu, ou eu que escolhi a odontologia, mas sempre vi na odontologia o fato de estar em contato com as pessoas, desenvolver habilidades manuais, tá? E isso é muito gratificante, principalmente devolvendo sorriso e autoestima para o ser humano. Você já imaginava, doutor, que permaneceria tantos anos apaixonado pela profissão? Não imaginava não, mas a odontologia é cada sorriso que você devolve, cada contato com o ser humano, isso é engrandecedor. É como se fosse uma construção, já que nós estávamos falando sobre construção, é um tijolo sobre outro tijolo, é um desenho mágico na vida da gente. Perfeito. E quais eram, doutor, você ali recém-formado, quando você iniciou ali com o seu consultório, quais eram os maiores sonhos do Dr. Hernani naquela época? E o que mudou para você de lá para cá? A odontologia era totalmente diferente, de quando eu comecei. Era uma odontologia mais demorada, era uma odontologia mais duradoura, em termos vamos dizer, de tempo, Com a evolução, isso nos facilitou muito em termos de planejamento, desenvolvimento e resultado dos nossos trabalhos. Quando a gente olha para uma carreira de 46 anos, a gente percebe que existe muito mais do que técnica, doutor? Existe uma história de persistência. Eu acho que empreender na odontologia, ou em qualquer área que seja, é isso, é sobre persistir, acreditar no sonho e seguir em frente mesmo, mediante os desafios da carreira. Eu usaria um termo garra, tá? A profissão, toda a profissão, o ser humano precisa ter um propósito, garra, quando a gente forma, por exemplo, a gente é formado só tecnicamente, tá? E hoje em dia as nossas profissões dependem além da parte técnica, porque a faculdade te deixa apenas um bom profissional, mas a parte técnica, além da parte técnica, diria isso, temos que ter networking, nós temos que ter uma boa comunicação, um bom relacionamento, um bom propósito, e isso faz parte de uma carreira.
O doutor falou que a odontologia mudou muito, né? Hoje a gente tem uma seriedade, processos que eram antigamente mais demorados, né? Mais morosos. A gente tem uma celeridade maior hoje, né? E mais precisões também devido ao advento das tecnologias, né? Quais foram as maiores transformações que você pôde presenciar no decorrer desses anos, quando a gente fala em tecnologias dentro da odontologia? As transformações são inúmeras, né? A odontologia digital, a radiografia, a radiologia digital também, os scanners intrabucais, os planejamentos mudaram totalmente, então os resultados são muito mais assertivos hoje do que antigamente. Existe algum procedimento, doutor, que mudou completamente no decorrer desses anos? Algo que você fazia de uma forma lá atrás que mudou completamente? Eu diria a maturidade. A maturidade que vem acompanhando os anos em contato principalmente com os clientes, respeito, ética, confiança, tudo faz mudar a sua vida profissional. Hoje a tecnologia ela ajuda mais vocês, né, no âmbito profissional, né? E exige algo a mais na profissão, doutor? Hoje percebe uma necessidade maior de ter que buscar mais qualificação, ter que buscar mais entendimento. O doutor mencionou para mim que há até alguns aparelhos hoje, você tem muitas tecnologias aí no seu consultório, ele poderia testar para nós algumas delas que vieram para agregar e exigiram de você um esforço maior também em relação à capacitação, conhecimento? Sempre valorizando a parte técnica também, né? Mas a tecnologia, como a gente já comentou, os scanners intrabucais, os planejamentos, isso trouxe para os clientes mais conforto, menor tempo, resultados, e isso veio nos facilitar e muito na nossa profissão. Desafios do empreendedorismo, né? Além de dentista, você também precisou aprender a ser empresário, né? Como foi para você esse desafio de empreender? Como é para você aprender a empreender e se tornar um empresário? Você achou que formaria e ia só ali atender seus pacientes? A visão era diferente, doutor? A visão era totalmente diferente. Antigamente a gente só éramos técnicos, né? Hoje a gente tem que entender de técnica, de habilidade, de gestão, de comunicação. De marketing. De marketing. Comunicação não é apenas a pessoa falar bem, é a pessoa escrever bem, a pessoa se vestir bem. Então tudo isso vem mudando e isso pra gente é tudo uma novidade. Mas a tendência é só agregar em termos de resultado, principalmente em se falando de contatos com o ser humano. Você falou que o ser humano é um desafio, né? Qual foi o maior desafio que você se deparou ao administrar uma clínica? Você teve uma clínica já com 7, 8 dentistas trabalhando em parceria com você, né? Sim. Quais eram os maiores desafios, doutor, em administrar uma clínica? Gestão de pessoas. Conseguir um ambiente harmônico, os profissionais se autorrespeitando. Isso realmente trouxe uma certa dificuldade, principalmente que eu peguei o desenvolvimento disso daí. Antigamente, o dentista era sozinho, numa sala, ele fazia seus trabalhos. E hoje em dia que a gente trabalharmos com clínica, tá? É que absorvemos outros profissionais como parceiros, porque a odontologia hoje é multidisciplinar. Sim. Então, ninguém trabalha sozinho, ninguém tem sucesso sozinho, nós dependemos de outros ser trabalhando. Por exemplo, minha área, eu sou um reabilitador, eu preciso do endodontista que trabalha perto de mim, um periodontista, um cirurgião, então tudo isso só tem a agregar em termos de viabilizar os nossos trabalhos com bons resultados, logicamente. Você acredita que a faculdade ela prepara o profissional para empreender ou não? A faculdade deveria preparar mais. Eles estão hoje em dia começando a enxergar esse lado de empreendedor, mas ainda temos muito a desejar nesse sentido. A faculdade forma apenas
técnicos, né? Existiu algum momento, doutor, da sua carreira em que você pensou em desistir? Dificuldades, toda profissão tem, tá? Mas desistir da odontologia, jamais eu pensaria nisso, né? Sim. Principalmente que cada resultado, cada curso que você faz, cada tecnologia que entra no mercado, isso só te deixa com mais garra, com mais vontade de querer sempre trabalhar em termos de resultados melhores. Isso é impressionante. Eu também acredito. E outra, ainda mais que você foi escolhido para viver isso. É muito difícil a gente querer desistir, né? Você já enfrentou muitas crises econômicas durante essas décadas, né? E mudanças do mercado. Como driblar essas crises, né? Como se reinventar em meio a tantos obstáculos? A crise econômica sempre teve, né? E sempre terá. Mas você tendo um bom planejamento, um propósito, você sendo sempre uma pessoa atualizada, né? E você tendo a credibilidade, né? Principalmente transferindo em termos de sendo ético com o paciente, tá? E fazendo sempre um trabalho que é verídico para ele, né? Você sempre vai ter essa credibilidade e essa, vamos dizer, essa crise nunca terá para você. O que foi mais difícil para você, doutor? Aprender a odontologia ou aprender gestão? Eu acho que os dois. A faculdade nos ensina bastante sobre a odontologia, mas a gestão é com a vida, esse contato com o ser humano, isso tudo, por exemplo, networking hoje em dia, tem muito networking, a gente precisamos disso, nossa odontologia a gente precisa abrir para o mercado, não ficar restrito apenas numa sala. Então, gestão financeira, gestão administrativa, tudo, marketing, tudo hoje para a gente é uma novidade, mas faz parte de uma odontologia que o mercado te cobra, eu diria isso. Qual dica você deixaria para esses meninos que estão iniciando agora, né? Que foram cruciais para que você construísse a sua credibilidade, né? Durante tantos anos? Eu tenho um ditado que diz: a paciência é uma virtude que sempre compensa. Paciência, respeitar o ser humano. Tá? Isso, por exemplo, é fundamental. Não fazer planejamentos que não sejam indicados para aquele caso. Tá? Ética é fantástico, você tem que ter ética. Então, com todos esses requisitos, eu diria que aí o profissional poderá ter sucesso. Doutor, você observa que no decorrer dos anos o perfil do paciente mudou? O perfil do paciente muda-se todo dia. Com a informática, hoje o paciente tem mais acesso em termos de resultados que nós mesmos profissionais colocamos nas mídias sociais. Tá? Então ele vem muito mais informado, muito mais exigente. Mas isso, por um lado, é muito bom, que ele termina participando também do resultado final do trabalho. E isso é muito gratificante para a gente. Como construir uma relação de confiança com seus pacientes, né? Muitos pacientes se tornaram amigos no decorrer desses anos. É muito gratificante, tá? Confiança. De pacientes indicando filhos, netos, isso é fantástico para a gente. Eu sempre falo, por exemplo, em casa eu comento: olha, hoje retornou um paciente para mim de 30 anos sumido do meu consultório. Ele tem pacientes que vão em outros profissionais, né? Mas eles sempre terminam, às vezes, voltando para você, tipo assim: doutor Hernando, não me adaptei. Ou aquele paciente que às vezes sai de você porque formou um familiar, mas eles às vezes te falam: doutor Hernando, quando o caso for mais complexo, eu vou te procurar novamente. E isso é o termos de confiança. A gente percebe que mudou muita coisa na medicina, né?
As pessoas antes iam ao médico quando estavam doentes. Hoje elas trabalham na prevenção, né? Vão ao médico para não ficarem doentes. Na odontologia também houve essa mudança, porque antigamente a gente via as pessoas indo ao dentista para fazer uma extração, no caso de, assim, quando o negócio apertava, eles iam ao dentista, né? Muitos ainda corriam, né? Porque tem muita gente que tinha traumas de dentista, porque antigamente não tinha uma boa experiência odontológica. Hoje a gente vê consultórios, clínicas investindo na boa experiência do paciente, para que ele crie ali uma boa memória, isso desde pequeno. Mas a gente vê também essa mudança em relação ao paciente hoje ir para prevenir, não esperar ter um problema da odontologia também? Prevenção. A prevenção ainda não está totalmente consciente por alguns não pacientes. Está como deveria. Como deveria, exatamente. Você usou a palavra certa, como deveria. Hoje a gente introduz, eu sempre introduzi, por exemplo, a prevenção na minha odontologia. Mais simples, menos indolor, mais barato. O paciente perde menos tempo com o profissional. Tá? Então a prevenção é o carrossel-chefe de todas as áreas. Não só a área que eu faço reabilitação, mas também da ortodontia, da periodontia e das endodontias. A prevenção, para mim, hoje em dia, eu até conversei contigo, que eu comprei um aparelho. Não é que para mim ser um bom dentista, eu precisei ter esse aparelho, mas que ele veio me agregar muito na minha odontologia, que chama o iFlow, que é um aparelho suíço, direcionado extremamente para prevenção. Mas o que é uma prevenção? Não é apenas fazer uma simples profilaxia, é você pegar o paciente como um todo, né? Fazer uma análise completa dele. Porque tem paciente que fala assim, eu quero fazer uma limpezinha. Não é uma limpezinha, tá? É você analisar, avaliar todos os trabalhos que já foram feitos ou que possivelmente serão necessários para serem feitos, diria isso daí. Perfeito. Existe algum atendimento, doutor, no decorrer desses anos que marcou você? Algum específico que você possa compartilhar com a gente? São inúmeros. Se eu ficasse aqui, a gente ficaríamos o dia inteiro falando sobre isso. Eu me fico até emocionado de falar isso. Mas devolver o sorriso, a autoestima e principalmente você ver as pessoas fotografando com mais liberdade, e isso é fantástico. É construção em cima de construção diária no teu consultório. Isso é muito bom para a gente profissional. O legado de 46 anos, né? Quando você olha para trás, o que mais te orgulha? Mais me orgulha contato com as pessoas, tá? Respeito, ética. Nós profissionais temos que ter ética, garra de trabalhar todo dia com um propósito: devolver sempre o melhor e respeitando o paciente. O que a odontologia, doutor, ela proporcionou para a sua vida? O que ela significa na sua vida? Muito, relacionamentos, profissional, né? Me projetou profissionalmente, habilidade, tem habilidade. Como eu já te falei, desenvolver em termos de devolver a autoestima, isso é fantástico, tá? Eu vejo pacientes, no Faz Horinha eu fiz um comentário sobre um atendimento que eu fiz ontem, hoje a pessoa me mandou um feedback, e não tem preço que pague isso pra gente, tá? A pessoa falar assim, poxa, doutor, gratidão. Essa é a melhor expressão que tem do ser humano, é gratidão. Hoje as pessoas não são mais gratas. Verdade, a gente doutor. só vê a parte financeira, às vezes. A gratidão. Eu fico até novamente emocionado, porque se tratava de uma paciente que não é jovem, tá? E que poderia tratar com o melhor dentista do país, tá? Mas ela me escolheu como profissional, então eu que agradeço a ela. Se você pudesse voltar no primeiro dia da sua carreira, o que você diria para o jovem Hernani que estava iniciando?
paciência, né? Paciência. Quando a gente é jovem, às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo, rápido, né? Exato. E respeitando, a gente vai amadurecendo com o passar dos anos, vai tendo mais paciência com a gente, né? E com o ser humano também. Então, eu emboti tudo na paciência. Hoje você observa muitos jovens, né, iniciando na carreira, muitos aí com essa pressa, com essa sede de fazer acontecer logo. Quais são os erros mais comuns que você costuma observar nesses jovens, né? Os jovens, eles querem tudo com rapidez, né? Rapidez. Eles saem da faculdade preparados tecnicamente. Mas hoje em dia a gente precisamos ter mais, trabalharmos um pouquinho mais em termos de gestão, contato, habilidade, humildade. Eu acho que nós temos que ter humildade a ponto de também, principalmente, escutar o paciente. Nós passamos uma época que a gente não escuta mais o paciente e é fundamental em termos de planejamento e de acertar em termos de resultado, principalmente escutar o ser humano. Doutor, eu falo que muitos saem afoito, com uma falsa impressão do que vai ser, né, o exercício da profissão, e a gente vê que muita coisa mudou, que muito há de se agregar, né, à atuação profissional. Mas se você lá atrás tivesse tido a oportunidade de pegar na mão de um profissional mais experiente como você, para te auxiliar, para ser um ace na sua jornada, né? Ajudar você a encurtar caminhos com a experiência, com conselhos, você teria se aproveitado melhor disso? Sim. Você gostaria de ter tido essa oportunidade lá atrás? Sim, a gente sempre orienta, principalmente atualizar, né? Estudar. Hoje o profissional é cobrado pelo seu conhecimento. Então, se a gente puder pegar um profissional mais jovem e principalmente orientá-lo nesse sentido de atualização, é fundamental. A gente falamos sobre a parte técnica, mas a parte técnica, a habilidade que cada um vai adquirindo, a gente não nasce pronto. A gente não nascemos pronto. É igual a oratória. Eu vejo, por exemplo, que a oratória, as pessoas, do meu ponto de vista, a pessoa tem que trabalhar todo dia. Hoje em dia, um profissional jovem precisa ter uma boa oratória, ele precisa mostrar seu trabalho. Tá? Então, a cobrança hoje é muito grande. Então, mas sempre priorizando a parte técnica em termos de conhecimento. Tá? É porque quando eu falo assim de pegar na mão, de ter alguém mais experiente para guiar, eu me refiro no seguinte aspecto, né? Eu acredito que você, no decorrer desses 46 anos, teve muitas escolhas assertivas que você se orgulha de ter feito, mas existem algumas escolhas, alguns caminhos que você tomou na profissão que você fala assim, não, isso aqui eu não faria de novo, eu faria diferente. Então, assim, é sobre essa importância, né, de ter alguém mais experiente para guiar, para que essa pessoa não cometa, como um filho. Vou te dar um conselho, filho, para que você não cometa erros que eu cometi, não passe pelo que eu passei. Então, para você teria sido mais fácil se você tivesse alguém que tivesse te direcionado, você teria economizado ali o percurso, o trajeto, teria economizado tempo, às vezes recurso, tendo feito investimentos que não foram tão necessários e tão viáveis na época. Teria sido mais fácil para você? Eu não sou muito favorável a atalhos, tá? Eu acho que atalhos, a gente às vezes tem surpresas desagradáveis, tá? Eu vejo, por exemplo, que é sempre conhecimento, tá? Nós fomos criados, o pai era um bancário, a mãe era do lar, mas a educação, a cultura, o conhecimento, principalmente isso de anos atrás, sempre foi o nosso carrossel-chefe.
tá? A humildade de tratar o ser humano, respeitando ele, também nos ajuda bastante a crescer. Então, nessas virtudes, eu diria virtudes da minha formação, eu fui uma pessoa privilegiada na minha vida, tá? Tanto eu quanto meu irmão, por tivemos os pais que tivemos, tá? A gente sempre comenta, por exemplo, com respeito a todos os pais, se eu estivesse num lugar, meus pais estivessem lá e tivesse milhões de pessoas juntos, eu escolheria meus pais, porque eles me deram essa formação, tá? E a formação principalmente na parte cultural. A gente, hoje, quando a gente senta e a gente conversamos um pouquinho, a gente viu o sacrifício que eles fizeram para formar, naquela época, 2 filhos, um médico e um dentista, onde Cuiabá, Mato Grosso, não existia faculdade, a gente tínhamos que sair daqui e para um grande centro. Nós tivemos o privilégio de ir para o Rio de Janeiro e eu sei avaliar o sacrifício que eles fizeram na época para dar um diploma para cada um de nós. Tá? E isso não tem preço que se pague. Com certeza. Vamos para um bate-papo, doutor, um bate-pronto, perguntas. Eu vou fazer umas perguntas rápidas, o doutor vai resumir com uma palavra. Cada pergunta, cada frase que eu falar com você, um bate-bola, tá? Uma palavra que resume seus 46 anos de carreira. Propósito. O maior desafio da sua vida profissional. Fazer tudo em excelência o que eu faço no dia a dia. Sua maior conquista. Confiança das pessoas. Um mestre que marcou sua trajetória. Professores e colegas que me ajudaram na minha graduação. Um livro que você recomendaria para quem está começando hoje? Eu li essa semana Disney, A Maneira de Encantar. Amo! Eu também já li esse livro. Né? Inclusive, o que eu faço? Eu começo a ler meus livros, eu leio e eu dou, passo para frente. Para os mentorados, para os amigos. Sensacional essa obra. Ok. Um hábito que você considera indispensável. Um hábito. Trabalho. O que significa sucesso para você? Eu diria reconhecimento. O que significa ética para você? Respeitar o ser humano. O que significa legado? Reconhecimento dos pacientes, principalmente em indicar novos pacientes, filhos, netos, familiares. Isso é um legado que a vida te traz isso daí. Complete uma frase. Ser dentista para você é? Devolver sorriso e autoestima para o ser humano. Sensacional, doutor. Muito bom conversar com você nesta noite, sempre muito agradável os nossos encontros, nossos bate-papos. Antes, da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens dentistas que estão começando agora, olhando para aquela câmera ali. A odontologia não é apenas uma profissão. Ela é uma missão, tá? Hoje, com o avanço da tecnologia, da informática, que na minha época não tinha muita coisa, né? Mas o que eu vejo é priorizar principalmente o respeito com o ser humano. Principalmente também sendo humilde. Se os jovens pudessem continuar nessa pegada, eu acho que o sucesso demora, mas chega. É isso o meu conselho. Maravilha, doutor. Muito obrigada, tá? Obrigado a você. Por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua expertise conosco. Conversar com o doutor Hernani é sempre perceber que o verdadeiro sucesso não é construído da noite para o dia, né? São décadas de estudo, dedicação, ética, atualização e respeito pelas pessoas acima de tudo. Em uma época em que tudo parece acontecer rapidamente, sua trajetória nos lembra que credibilidade é construída com consistência e que um legado nasce
quando transformamos vidas todos os dias. Muito obrigado, doutor. Sempre muito bom estar com você, tá? Eu que agradeço. E desejo para vocês tudo de bom também. Amém, obrigada. Vocês que nos acompanharam aqui, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e acione também o sinalzinho de notificação para que você receba em primeira mão todos os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui. Eu espero você no próximo episódio, às 19 horas, aqui no Dr. Cash. Até lá! Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.